Bíblia em Efésios capítulo 6, de 13 a 20, será aí o texto que nós temos usado. Efésios capítulo 6, de 13 a 20. Durante 6 domingos nós estivemos usando este texto como base, né? E hoje não será diferente, domingo do encerramento também não será diferente. Efésios capítulo 6, de 13 a 20. Os irmãos encontraram? Amém. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. E depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingido com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas ou os dardos inflamados do maligno. Usem o capacete da salvação. Nós iremos falar hoje sobre o capacete. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito, e em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada uma mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem, para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Vou orar, logo após o ministério que louvor tem a palavra para contar mais um pouco. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Pai. Palavra essa que somente lida, já emociona, já dá razão aos nossos corações. Que a tua palavra que não volta vazia, possa falar no coração do teu filho e no coração da tua filha, Pai querido. Abençoe, ó Pai, as nossas vidas, e que eu seja um canal desobstruído, que eu seja um canal livre para a transmissão da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ministério de louvor. Obrigado aí durante esses domingos sobre a dromedária do soldado romano. Domingo passado nós estivemos falando sobre o escudo. E hoje nós iremos falar sobre o capacete. O capacete, meus irmãos, no hebraico, elmo, no grego, o kranos. No hebraico, o elmo, e no grego, o kranos. Como que era o capacete do soldado romano ou o capacete do soldado pretoriano? É bom nós lembrarmos que o apóstolo Paulo, quando ele estava preso, então, ele olha para o soldado romano, para a sua roupa, para o seu uniforme, e ali ele descreve como um verdadeiro cristão deve ser e como ele deve se portar. Nós vemos então, meus irmãos, que o capacete era todo especial.
Se você então buscar lá na internet, no Google, como que era o capacete do soldado romano, você vai ver algo maravilhoso, né? O capacete, meus irmãos, ele era feito de bronze. O capacete ele pesava sobre a cabeça do guarda 5 quilos, ele carregava 5 quilos sobre a sua cabeça. Além de ele ser feito então de bronze, o capacete também por dentro, ele era forrado de borracha, né? Por quê? Porque quando então dava-lhe a pancada, né, no soldado, ele não escutava aquele som a ponto ali de deixar ele meio grogue, não. A borracha era justamente para amortecer a pancada. Meus irmãos, o capacete, ele aguentava, ele suportava uma machadada se fosse dada na cabeça do soldado romano. Pode ter certeza que aquele capacete suportava aquilo. O capacete também, ele tinha algo interessante. Ele, em cima do capacete, e as plumas, e também as crinas, né? Era uma espécie de pelos ali, né? Vermelhas, e aquilo ali era proposital. Porque além de chamar a atenção aquelas plumas e aquelas crinas no capacete do soldado, também tinha um poder psicológico para ser usado contra o inimigo. Então, quando o soldado romano passava pelas ruas, tanto o seu pisar, tanto as suas sandálias, como também o seu capacete, chamava a atenção de todas as pessoas. O capacete também tinha algo interessante. Tinha 2 hastes debaixo do pescoço. E para que servia aquelas 2 hastes ali debaixo do pescoço, ou debaixo do capacete que protegia o pescoço? Primeiro, o capacete protegia a nuca e as bochechas. E as 2 hastes tinha algo interessantíssimo. Para que servia aquilo? Primeiro, o soldado romano, o soldado pretoriano na guerra, quando a espada era lançada, então, jamais o seu oponente iria arrancar a cabeça do soldado. Aquelas hastes não deixavam que a espada penetrasse no pescoço a ponto de tirar a cabeça do soldado romano. Porque uma vez a cabeça sendo tirada, todo o corpo iria de fato cair ao chão. Então, mesmo que o soldado ele fosse alvejado pelo seu corpo, como nós vemos o firmes no grego, o stenai, ele iria cair, mas ele iria cair de pé. Mas também, aquelas hastes serviam para algo muito interessante. Aquelas hastes, elas serviam para que o soldado então não pudesse olhar para o chão. Para que o soldado não olhasse para o solo. Então as hastes ali não deixavam. A visão do soldado era sempre aqui na horizontal. O olhar do soldado era sempre para cima. Mas jamais ele poderia olhar para o chão, porque uma vez ele olhando para o chão, o seu inimigo poderia matá-lo. Uma vez ele olhando para o chão, aquele momento ali, ele poderia titubear e ali ele ser alvejado. Então, ele deveria olhar para frente e para o alto. Por isso que havia aquelas 2 hastes. Meus irmãos, o capacete, conforme o apóstolo Paulo, ele nos apresenta aqui, o capacete, então, ele protege a nossa mente. O capacete da salvação, ele protege a nossa mente, não só a nossa mente, mas ele protege também os nossos pensamentos. Dentro desse contexto, Paulo nos ensina que o capacete ele deve proteger a mente do soldado e também os seus pensamentos. E assim como o capacete, então, ele protegia a mente do soldado, ele protegia os seus pensamentos. O apóstolo Paulo, então, ele vem com essa proposta, que nós devemos usar o capacete da salvação para proteger a nossa mente e também
os nossos pensamentos. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar para você nesta noite, o que os nossos pensamentos podem produzir para as nossas vidas? Existe um pensamento chamado estoicismo, na Grécia Antiga, criada por Zenão, contemporâneo de Policarpo, que esse estoicismo, isso era infundido na mente dos soldados e posteriormente nos cristãos também. Este pensamento estoicista, ele faz com que nós guardemos nas nossas mentes aquilo que é de bom, aquilo que é saudável, aquilo que nos traz esperança, mesmo em guerra, meio das situações difíceis. Essa filosofia do estoicismo, ela nos mostra que nós devemos nos manter saudáveis. Então o soldado, ele tinha esse pensamento estoicista, vinda de Zenão, contemporâneo de Policarpo. Por que o soldado, ele tinha na sua mente, ele tinha essa ideia? Por quê? O que ele guardava na sua mente, nos seus pensamentos, no seu coração, diante da guerra, diante das situações inóspitas, diante das dificuldades? O que o soldado trazia na sua mente para vencer a guerra? Primeiro, acima de tudo, ele precisava se manter de pé. Era o pensamento estoicista que ele trazia. Segundo, ele lembrava na sua família que ele deveria voltar para casa, então ele mantinha essa chama no seu coração. Segundo lugar, ele estava ali guerreando, lutando pelo seu imperador. E ele não poderia deixar que nada acontecesse ao mesmo. Ele guardava esse pensamento estoicista no seu coração. E nós, como servos do Senhor, o que nós guardamos nos nossos corações? Quais são os pensamentos positivos de fé que nós guardamos nos nossos pensamentos? Qual tipo de pensamento você tem tido? Isaías capítulo 55, versículo 8 diz: porque os meus pensamentos, o profeta Isaías, o próprio Deus dizendo para o povo de Israel, Isaías 55, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus planos, os meus planos, diz o Senhor dos Exércitos. Os pensamentos do Senhor são sempre os melhores. Os pensamentos de Deus para o povo de Israel sempre foram os melhores. Os pensamentos de Deus para nós são sempre os melhores. Você sabia que Deus tem sonhos? Você sabia que Deus sonha? Deus tem sonhos. E os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Diz a música de Nani Azevedo, que os pensamentos do Senhor, que os sonhos de Deus são melhores do que os nossos. E se você acredita que os seus sonhos, que os seus planos e os seus projetos são grandes, são abissais, imagine os sonhos de Deus para as nossas vidas. Deus sonha o melhor para a sua vida. Você sabia disso? Deus sonha o melhor para a sua vida. Deus sonha o melhor para a minha vida. E nós devemos guardar esses pensamentos, esses bons pensamentos. O que os nossos pensamentos devem produzir em nós? Deve produzir confiança, esperança, alegria, paz. Quando você se ver muito agitado, traga um pensamento estoicista para você. Quando você se ver muito agitado, quando você estiver muito agitado, você fala assim: eu vou cochilar um pouco. Quando você se vê muito agitado, você fala assim: eu preciso ler alguma coisa, eu preciso conversar com alguém. Porque nós temos o domínio sobre o nosso corpo. Porque a nossa mente está guardada em Cristo, no nosso Deus. Não podemos ter ansiedade, não podemos viver uma vida de correria, mas que a nossa mente e os nossos pensamentos possam estar guardados no Senhor. Muitas vezes nós passamos momentos nas nossas vidas que
Em pé está ruim, deitado está ruim, sentado está ruim. E somos tomados pela ansiedade, pelos torvelinhos do dia a dia, pelas dificuldades. Clame ao Senhor, porque os nossos pensamentos devem produzir coisas boas. Domingo passado eu disse, quero reiterar aqui, que 80% das nossas preocupações não acontecem. E muitas vezes nós nos preocupamos de besteira, de bobeira. Quando nós entregamos os nossos pensamentos ao Senhor, quando o Senhor começa a tomar conta dos nossos pensamentos, as coisas devem fluir de maneira ordenada, de maneira correta. Portanto, que os seus pensamentos não, de fato, os seus pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Os pensamentos que o Senhor tem para nós é pensamentos de paz, de alegria. E é isso que nós devemos a cada dia confiar no Senhor. O que os seus pensamentos têm produzido sobre a sua vida. Ontem eu estava conversando com um rapaz, meus irmãos, e ali a gente estava conversando, tudo direitinho e tal, ele falando a respeito dos problemas dele, falando a respeito dos vícios dele, ontem em Santo André. E em algum momento eu perguntei para ele, quantos anos você tem? E eu chamando ele de senhor. Não, porque o senhor, conversando com ele, o senhor. Falei, quantos anos você tem? Ele era mais novo que eu, tinha 43 anos. Eu falei, eu me assustei. Ele falou, você pensou que eu era mais novo? Coçou a língua para falar, não, eu pensei que você era bem mais velho. Eu estava chamando ele até de senhor. As preocupações, as dificuldades, a entrega aos vícios. Meus irmãos, os nossos pensamentos, os pensamentos que Deus tem para as nossas vidas, devem produzir confiança, esperança, alegria, paz. Amém. Às vezes nós se assustamos quando as pessoas dizem a idade, porque elas não conseguem viver, não conseguem entregar a sua vida ao Senhor. Os seus pensamentos não produzem paz, não produzem alegria, confiança, nada disso. Por quê? Porque as suas vidas não são voltadas ao Senhor, não creem no Senhor, não tiveram um encontro com o Senhor. E nós vemos então o apóstolo Paulo dizendo que o capacete é a nossa salvação e nós devemos guardar a nossa mente, os nossos pensamentos. Quando nós temos pensamentos atribulados, pode ter certeza, meus irmãos, que nós viveremos uma vida difícil, uma vida sem alegria, uma vida sem esperança. Nossos pensamentos devem estar no Senhor. Os nossos pensamentos devem estar sempre confiando. Certa vez, uma frase que ficou gravada no meu coração, estava passando por um momento difícil no meu serviço, E a frase que eu nunca vou esquecer que meu pai disse foi o seguinte: você não confia em Deus, né? E às vezes, meus irmãos, nós confiamos em Deus. Às vezes, meus irmãos, nós esquecemos de confiar em Deus. Muitas vezes nós fazemos dos nossos jeitos, das nossas maneiras, Muitas vezes usamos de uma estratégia que um ímpio disse, uma estratégia que nós lemos, e esquecemos, meus irmãos, que a nossa bússola, esquecemos que o nosso mapa, esquecemos que o nosso dicionário, ele está aqui. É a palavra de Deus, é a promessa de Deus. Que a sua mente possa ser a cada momento, que a sua mente ela possa ser voltada a produzir coisas que vêm do alto, coisas que vêm dos céus. Em segundo lugar, quais são as suas reações diante dos seus pensamentos? Quais são as suas reações? De que forma você age, diante dos seus pensamentos? Você obedece o seu ímpeto? Você obedece os seus pensamentos? Muitas vezes, meus irmãos, os nossos pensamentos nos chamam a briga. Muitas vezes, os nossos pensamentos,
Ele nos chama à guerra. Muitas vezes os nossos pensamentos muitas vezes nos atrai aos remédios. Os nossos pensamentos possam nos atrair ao Senhor. Que os nossos pensamentos possam nos atrair a Deus. Que as nossas reações diante das situações difíceis possam se aproximar do Senhor. Eu pregando agora, eu me lembrei de um texto que eu gosto muito, que é Colossenses, capítulo 3, quando a igreja ali de Colossos estava passando por uma grande dificuldade, né? Então os irmãos estavam ali, em algum momento, eles estavam se entregando ao relativismo religioso, eles estavam se entregando ali, né? Ao gnosticismo, estavam misturando o judaísmo ali na igreja, e Paulo então teve que exortar aqueles irmãos ali em Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante, ele começa a exortar. E ele começa a dizer para aqueles irmãos: olha, portanto, se já ressuscitaram em Cristo, pensai nas coisas que são do alto, buscai as coisas que são do alto, porque vós morrestes para as coisas terrenas. Foi esse então o conselho que o apóstolo Paulo deu para aquela igreja. Olha, se vocês de fato tivessem nascido em Cristo, se vocês tivessem voltado a Cristo, o vosso Senhor, vocês não estariam aí cocheando em dois pensamentos, não tinham morte para as dificuldades de vocês, e não ficariam aí pensando o que vocês deveriam ou não fazer. Então Paulo estava dizendo: olha, portanto, se já ressuscitaste em Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo vive. É isso, meus irmãos, que nós devemos buscar a cada dia. Buscar as coisas que são do alto. Que todas as vezes que você passar por dificuldades, que todas as vezes que vier a luta, que você possa buscar as coisas do alto. Eu me lembro que quando eu era criança, e não faz muito tempo assim, eu me lembro de um desenho, né, que passava na televisão, e todas as vezes então que o super-homem ele vencia uma batalha, ele olhava e dizia assim: para o alto e avante. E todas as vezes que ele vencia, o irmão Gilson é da minha época, ele sabe disso, né? Ele dizia: para o alto e avante. É justamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Que a nossa visão, quando nós usamos o capacete da salvação, que nós possamos sempre afirmar essa frase: para o alto e avante. Que diante das situações eu possa gritar bem alto: para o alto e avante. Quando vier os pensamentos maus dentro da minha cabeça, que eu possa gritar: para o alto e avante. Que quando vier, meus irmãos, as reações negativas, que querem então povoar a minha mente, que eu possa dizer: para o alto e avante. Que todas as vezes na minha vida que eu tiver que guerrear, lutar, que eu possa gritar bem alto: para o alto e avante. Que a minha luta não seja em vão, que eu possa ter esse pensamento estoicista, que eu possa ter esse pensamento do guarda pretoriano. Eu preciso guardar a minha vida. Eu preciso primeiramente defender o meu Deus, para ele, o imperador romano. Eu preciso defender o meu Deus. Eu preciso defender a minha vida. Eu preciso ficar vivo. Eu tenho que cuidar da minha família. Quantas pessoas têm se entregado, né? Por causa de coisas que talvez nem irão acontecer. Outra coisa eu quero chamar a sua atenção. O soldado, o verdadeiro soldado do Senhor não pode olhar para baixo. O verdadeiro soldado do Senhor não pode abaixar a cabeça. Nós temos a haste do Espírito Santo que faz que nós olhemos para frente, para o alto. Que nós, como servos de Deus, possamos a cada dia estar revestidos desse capacete da salvação. Que eu possa proteger
a minha mente, que possa proteger os meus pensamentos. E o que Deus espera de nós. Então, meus irmãos, muitas vezes nas nossas vidas, nós ficamos à mercê, né, do que Deus vai fazer por nós. E agora eu quero inverter essa pergunta: o que Deus espera de nós como verdadeiros soldados do Senhor? O que Deus espera de nós é que, como soldados do Senhor, que nós continuemos a marchar, que nós continuemos a seguir adiante e avante. Meus irmãos, eu tenho testemunhado isso para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Nós temos passado, nós temos vencido uma pandemia. E o Senhor, Ele tem um propósito para todos nós que estamos aqui. Não foi em vão que Deus poupou a sua vida. Não foi em vão que nós estamos aqui vivendo. Não foi em vão. Né? Que você possa orar e agradecer ao Senhor. Senhor, quantas pessoas ficaram para trás? Mas eu continuo aqui porque o Senhor tem um propósito na minha vida. Amém. E eu sempre disse isso para os irmãos aqui na igreja. Que os propósitos que Deus tem para as nossas vidas, nós não iremos descer à sepultura enquanto todos esses propósitos não forem cumpridos nas nossas vidas. Então, se você tem um sonho, se você tem um projeto, se você tem um propósito de vida, fique tranquilo, que enquanto o Senhor não fizer essa obra, você não descerá à sepultura, o seu corpo, porque a sua alma, né, o seu espírito voltará a Deus. Quando então o apóstolo Paulo fala sobre a capacete da salvação, ele fala justamente para aqueles que um dia aceitaram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então, quem tem Jesus no seu coração, ele deve proteger a sua mente, ele deve proteger os seus pensamentos. O crente não deve ser alguém, meus irmãos, que qualquer coisa dá vontade de desistir, que qualquer coisa não tem mais desejo de vir à igreja, que qualquer coisa ele se entrega, não. O soldado, e olha que o soldado pretoriano, ele poderia morrer, mas ele morria de pé. Outra coisa que é interessante, o soldado ali, o pretoriano, ele não poderia alvejar o seu inimigo pelas costas, ele não foi treinado para isso. O seu treinamento é que ele deveria matar o seu oponente pela frente. Ou seja, ele deveria lutar até o final. Que nós, como servos do Senhor, possamos manter a nossa mente e os nossos pensamentos. Uma vez então, o soldado não usando o capacete, e uma vez a espada do inimigo tirando a sua cabeça, ele não teria mais controle sobre o seu corpo. Por isso a haste não deixava que a espada tirasse a cabeça do soldado. Quero dizer para você nesta noite, que quando você perde a cabeça, quando você não pensa mais de uma forma ordeira, quando você não consegue pensar de uma maneira correta, você perdeu a sua cabeça. E muitas coisas poderão acontecer. Isso nunca perca a cabeça. Que você possa manter a sua cabeça no lugar. Ainda que o inimigo muitas vezes ele venha tumultuar, ele venha guerrear contra você. Que você possa manter a sua cabeça firme onde estiver. Nós, batistas, nós cremos que o crente não perde a salvação. Mas nós também cremos que a cada dia nós devemos nos revestir de toda a palavra, de toda a verdade. Que como crentes no Senhor Jesus, Deus possa esperar de nós confiança total nele. Que o Senhor possa esperar de nós uma dependência total dele. Que o Senhor possa esperar de nós grandes coisas, porque fomos chamados para ser os seus soldados. E que sejamos soldados, dos quais o Senhor possa ter honra
e orgulho de cada um de nós. Que você, nesta noite, possa sair daqui com o seu capacete blindado. E se em algum momento você vier a chamar a atenção de alguém, não seja pelas plumas e as crinas que estão em cima do seu capacete, mas seja pela sua vida, pelo seu testemunho, pela sua fé e confiança que você tem no Todo-Poderoso. Amém? Feche seus olhos. Conforme eu fiz todas as noites, eu quero fazer nesta noite também e domingo que vem também. Puxa aí na sua mente. Qual o pensamento que tem tirado a sua paz? Qual o pensamento que tem tirado o rumo da sua vida? Qual o pensamento que tem tirado a sua fome? Puxa aí na sua mente. Qual o pensamento que tem tirado a sua alegria? Qual o pensamento que tem te dado tristeza? Qual o pensamento que tem tirado a vontade de você viver? Qual é o pensamento que tem feito de você um derrotado? Qual é esse pensamento? O Senhor quer transformar esse pensamento em vitória. O Senhor quer transformar esse pensamento em alegria. O Senhor quer transformar esse pensamento em bênção. Qual é o pensamento que tem te levado à tristeza? O Senhor, nesta noite, Ele quer arrancar esse pensamento. Ele quer extirpar esse pensamento. Ele quer tirar esse pensamento. Como Ele diz lá no Salmo 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É isso que o Senhor quer fazer por você nesta noite. Alguém essa noite que gostaria de transformar esse pensamento mal em benigno? Alguém essa noite que gostaria de transformar esse pensamento que traz derrota em vitória? Eu te convido aí onde você está. Eu quero orar com você agora. Eu quero entregar o meu jejum para você. Eu peço que você fique de pé aí onde você está, que eu quero orar por você. Quais os pensamentos que têm tirado a sua paz? Quais são os pensamentos que têm tirado a sua alegria? Eu quero orar por você. Há muitos pensamentos que têm tirado a nossa paz. Há muitos pensamentos que têm tirado a nossa alegria. E o Senhor Jesus quer transformá-los. Há alguém também nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Eu peço para você ficar de pé também. É a melhor escolha que você irá fazer na sua vida. É o maior investimento que você pode fazer. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus nesta noite? Entrega a sua vida a Jesus. Hoje é noite de salvação. A Bíblia diz que quando alguém entrega a sua vida a Jesus, é noite de salvação. Há mais alguém que gostaria também de entregar a sua vida a Jesus? Fique de pé. Vamos orar. Oh Pai querido, Pai amado, que alegria quando o pecador entrega a sua vida. Amém. Que alegria. Também te peço, Pai querido, por esses meus irmãos que estão de pé, que muitas vezes, ó Pai, o capacete tem ficado ao contrário, tem caído. Peço que em nome de Jesus, que o Senhor possa estar revestindo o teu servo e a tua serva. Oh Pai querido, bendito é o teu santo nome. Entregue nesse momento, nessa oração, cada um desses irmãos que estão de pé, Pai, que muitas vezes tem tido pensamento de guerra, pensamentos de morte, de tristeza. Pai querido, eu peço também nesta noite, por aqueles que estão aqui, ó Pai, porventura tem algum vício, que em nome de Jesus o vício do cigarro caia por terra. Amém. A ponto que essa pessoa, quando vier, ó Pai, colocar o cigarro na boca, tenha ânsia de vômito. Eu te peço,
Também te peço, Senhor, por aquele que tem o vício da bebida, que ao ponto de quando ele colocar, Senhor, a bebida na boca, ele tenha ânsia de vômito, Pai querido. Seja lá qual o vício, Senhor, que alguém entrou aqui, que em nome de Jesus, confiado no Senhor, que o Senhor possa tirar em nome de Jesus. Peço, Senhor, pelos casamentos, pelos filhos, pelos esposos, pelas esposas, pelos filhos, ó Pai. Te peço pela tua igreja, que nós não venhamos a descer essas escadas da mesma forma que nós adentramos a esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Assentai os meus irmãos.